Bem, pessoal, hoje nós vamos falar da cóstia. A cóstia é causada pelo protozoário Costia necatrix. A cóstia é uma das doenças de todas as doenças que dão em peixes ornamentais, é um tipo de doença que eu tenho mais receio com ela, porque ela te engana muito. Tá? Então vamos primeiro aos sintomas. Quais são os sintomas da cóstia? O peixe começou a se coçar, você já liga o alerta. Tá? Mas como o peixe se coça? O peixe se coça se arrastando nas pedras do aquário, se arrastando no fundo. E quando ele começa com isso, já é a ação de algum agente externo, que está incomodando, irritando ele. Né? Então a cóstia, um dos sintomas que você pode ficar muito ligado é a coceira. Outro sintoma da cóstia: as nadadeiras ficam esbranquiçadas. Tá? Chega ao ponto de determinado estágio de contaminação que a nadadeira começa a ficar com os raios vermelhos de sangue. Então, isso aí já é um sintoma agressivo da cóstia. O que mais? Aparecem manchas brancas no peixe, como se fosse um pequeno veludo, um pequeno tecido branco na pele do peixe. Tá? E a cóstia ela mata rápido, ela mata e contamina rápido. O que vai acontecer em seguida? O peixe fica parado no fundo, ele para de comer e fica no fundo do aquário. Esse aí já é um estágio perigoso, e o estágio final é quando ele sobe, ele vem para a tona, porque ela já está atacando as brânquias do peixe e está impedindo que ele respire. Ele vem para a tona e fica afogando, ele afoga na água. Ele afoga e morre afogado. Ele não consegue respirar. Bem, e por que eu tenho uma cóstia? Porque esse tipo de protozoário, eu crio peixe desde os 10 anos. Tem mais de 40 anos que eu crio peixes ornamentais. E eu já vi muito peixe morrer, inclusive nos tanques que eu tinha, de cóstia. E porque a contaminação é rápida, e se você não ficar atento, ela pode te enganar no tratamento. Então vamos ao tratamento e eu vou dizer como ela te engana. Você tem que isolar o peixe. Mas antes disso, você vai pegar a temperatura e vai aumentar. A temperatura do teu aquário principal, ela vai ter que estar em 30 graus. Ricardo, mas por que 30 graus? A cóstia é uma doença que ela aparece por variação de temperatura. Às vezes você tira o peixe de um pH, de uma temperatura, traz para casa, tá? Não faz uma quarentena e joga ele no aquário. Essas variações, elas afetam a imunidade do peixe e a cóstia aparece. Tá? E ela é uma doença que gosta de temperatura fria. Quando você bota 30 graus, você já cria um ambiente ruim para ela. Ela não suporta 30 graus. Ultimamente, nos últimos anos, já foi verificado, já foi feito um estudo sobre isso, que a cóstia ficou mais resistente. Ela ficou mais resistente não só à temperatura, quanto ao uso do sal, que nós vamos falar também aqui. Então, o primeiro passo que você vai fazer é aumentar a temperatura do teu aquário principal e botar a mesma temperatura no aquário hospital. Em seguida, você vai levar o peixe para o aquário hospital com 30 graus e vai mantê-lo lá. Aqui em casa, eu tenho um vídeo até que eu vou incorporar nesse aqui, mostrando como eu fiz para tratar esses dois acarais severos que tiveram cóstia e estiveram numa situação grave de cóstia. Eu consegui salvar os dois. A cóstia gosta de lugares iluminados. Ela fica mais ativa quando há luz. Você vê isso da seguinte forma: quando você acende a luz do aquário, o peixe começa a se coçar muito mais. Ela começa a ficar mais ativa. E a atividade dela é matar o peixe. Então o que você tem que fazer? Zero de luz. Apaga a luz. Você tem que fazer com que ela diminua a atuação dela. Então você já tem uma água com 30 graus, sem iluminação. No aquário hospital, desliga a filtragem. Não tem filtragem. Liga a aeração. O peixe precisa de aeração. Essa água tem que estar oxigenada. Tá? Então você já tem 3 passos aí. O quarto passo é o sal.
O sal é veneno para a cóstia. O peixe, apesar de ser de água doce, ele tem uma certa tolerância ao sal. Cada espécie tem a sua tolerância. Por exemplo, o cascudo, o cascudo, o lábio, são peixes que têm couro, não escama. Então eles têm intolerância ao sal. O sal vai irritar eles, vai prejudicar eles. Mas outros peixes, eles têm tolerância ao sal. Claro que você não vai salgar a água, não é água do mar, tá? Então como é que você vai fazer? Você vai pegar, para cada 3 litros d'água, você vai botar 1 colher rasa de sopa de sal. 1 colher rasa. Para cada 3 litros, não mais do que isso. Tá? No primeiro estágio a gente vai manter dessa forma. Então o que você já tem no hospital? Água a 30 graus, sem iluminação, sem filtragem e sal. Você vai manter esse peixe aí. E você vai usar um anti-íctio ou azul de metileno. A dose padrão é 1 gota para cada 2 litros d'água. Nós vamos, no início do tratamento, nós vamos manter 1 gota para cada 2 litros d'água. Ah, mas pode botar 1 gota por 1 litro, porque um cara já falou que, olha só, quanto mais agente você botar dentro do aquário hospital, você está criando um ambiente hostil para o parasita. Tudo bem, para o protozoário, né, para a bactéria, mas também está criando um ambiente hostil para um peixe que está debilitado. Então você tem que pensar nisso também. Você tem que agir com uma margem. Você não pode, e também achar que, botei no aquário hospital, amanhã vai estar curado. Não vai. Não vai. A cóstia, ela te engana. Aí que entra aquela parte que eu falei no início, que ela te engana. O que aconteceu aqui? Eu fiz um teste. Eu tinha 2 acarais severos dentro de uma caixa preta, que eu não usei um aquário, eu usei uma caixa plástica preta com tampa, justamente luz zero. Deixei luz zero. E os 2 começaram a apresentar uma certa melhora, depois de uns 7 dias dentro do hospital. Eu peguei um dos severos e voltei para cá. Sabe o que aconteceu? A cóstia começou a voltar. A cóstia começou a voltar. E no dia seguinte eu já tinha notado que ele já estava no fundo, parado, com a cauda. Esqueci também de dizer, a cauda fecha, a cauda do peixe fecha. Tá? Fica embaçada, fecha. Eu imediatamente tirei ele e voltei para o hospital. Eu tirei eles 2 na última semana. Eu cobri mais 1 semana. Eles ficaram mais ou menos isso, de 14 a 17 dias no hospital. Eu só tirei quando os 2 começaram a se bater, porque eles são territoriais e eles começaram a brigar. Eu falei, se estão brigando, estão bem. Quando eu botei aqui, eles realmente estavam curados. Então fica a dica para você que está com peixe que apresenta esses sintomas, já retira, porque ela é traiçoeira, ela passa muito rápido para os outros, e você muitas vezes não nota. Tá? Eu tenho um peixe aqui que um amigo cuidou do aquário com vinagre. Ele usou vinagre. Vinagre de álcool é maravilhoso. Vinagre de álcool para acidular a água. Não entra nessa, cara. Não entra. Ele vai turvar a tua água e nem todo peixe vai ter uma boa aceitação. Principalmente os acarais ouro. Eu tenho um acará ouro que está por aqui e aquele aqui, ó. Ele tá com sintomas de cóstia, mas não é cóstia, simplesmente ele foi queimado. O ácido dos componentes do vinagre queimaram ele. Então ele está com a barbatana queimada, mas ele não apresenta nenhum outro sintoma. Ele continuou comendo, ele não foi para o fundo, ele não foi para a tona, ele não se coça. Então, não é cóstia. Então não confunda. Se você viu, mas meu peixe está com a barbatana queimada, meio comida, tá? Mas não perdeu a cor, não ganhou aquela cor branca, não começou a se coçar, não está parado no fundo, nem sem apetite, não é cóstia, tá? Então é isso aí, pessoal. Não deixe de curtir aí nosso vídeo, de se inscrever no canal para fortalecer. Eu vou estar sempre, agora eu vou estar com um programa de sempre fazer comentários sobre doenças de peixes ornamentais. E esse aí é o primeiro dos nossos vídeos. Obrigado aí. Vamos que vamos. Pessoal, tudo indica que o tratamento contra a cóstia deu certo. Agora, olha meus 2 severos. Eles contraíram cóstia.
Olha aí, ó. Vão voltar para o aquário principal agora. E eu tô muito feliz porque eu fiquei com medo de perder os dois. Mas aí, estão firmes e fortes, estão salvos. A molinésia que tá ali no meio, ela tá com outro problema, mas também vai sair daqui amanhã. Consegui curar ela, pelo visto. E é isso aí.